Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos iniciar agora o terceiro vídeo dessa sequência de 5 sobre alguns crimes eleitorais que o policial pode se deparar no dia da eleição ou durante a propaganda eleitoral, durante a campanha eleitoral, tá? Sem mais delongas, vamos passar adiante, tá bom? Olha só, hoje eu trouxe para vocês o artigo 302 do Código Eleitoral, tá? Vamos dar uma lida aqui no tipo penal. Promover no dia da eleição, olha só o critério temporal, no dia da eleição, somente no dia do pleito, tá, gente? Com o finalidade específica de embaraçar, impedir ou fraudar o exercício do voto, a concentração de eleitores. Então, a primeira conduta aqui do tipo penal do artigo 302 do Código Eleitoral é promover a concentração de eleitores com a finalidade específica de quê? 3 finalidades: impedir, embaraçar ou fraudar o exercício do voto, sob qualquer forma, inclusive, gente, com violência ou grave ameaça, tá certo? Mas isso de forma coletiva, tá? Continuando. Inclusive, o fornecimento gratuito de alimento ou transporte coletivo. Ou seja, basicamente nós temos duas condutas e nós vamos ver mais adiante essas duas condutas. Primeiro, promover a concentração de eleitores com o fim de impedir, embaraçar ou fraudar o exercício do voto, tá? Sob qualquer forma. E também você promoveu o fornecimento gratuito de alimento ou transporte coletivo para os eleitores. Essas condutas são vedadas pelo Código Eleitoral e geram sanções de caráter penal. Qual é a sanção? Preceito secundário, reclusão, olha só, pena de reclusão de 4 a 6 anos. Então a pena é bem elevada, tá bom? É comum o policial se deparar com a prática desse tipo penal, penal eleitoral? Sim. Tá? Infelizmente, a gente vê muito isso acontecer. Aglomeração de eleitores, aglomeração de pessoas tentando provocar tumulto, provocar confusão e impedir, às vezes, que alguns eleitores possam exercer o seu direito ao voto livre e consciente. Tá bom? Continuando. A gente tem também a situação, no slide passado, de fornecimento de transporte e alimentação gratuitos para os eleitores. Tá? É proibido fornecer transporte coletivo gratuito e alimentação para os eleitores no dia da eleição. A gente está vendo aqui a aglomeração de pessoas. O critério temporal, vou até escrever aqui para vocês, só um instante, vou trocar a caneta. O critério temporal para a prática desse crime eleitoral. Qual é? É o dia da eleição, gente. Esse crime ele só pode ser cometido no dia da eleição. No caso, agora em 2024, primeiro turno, dia 6 de outubro, que está chegando, tá? E essa aglomeração de pessoas, elas têm que ter uma finalidade específica. Dia da eleição. E essa aglomeração ela tem que ter uma finalidade específica: impedir, embaraçar ou fraudar o direito ao exercício do voto do eleitor. Tá? Imagine a situação de pessoas que se aglomeram na frente de determinado local de votação e não deixam os eleitores entrar. Um grupo de pessoas que acreditam ideologicamente, por exemplo, que o voto ele não resolve os problemas do país. Não, vamos evitar que as pessoas votem, não vamos deixar as pessoas votarem, vamos se aglomerar aqui em frente ao local de votação e impedir que as pessoas entrem, que os eleitores entrem no local de votação e exerçam seu direito ao voto. Está configurado, mais que configurado, esse crime do artigo 302 do Código Eleitoral. Tá bom? Com relação ao fornecimento gratuito de alimentação para o eleitor, isso é vedado, gente, pela legislação eleitoral, tá certo? Isso é vedado totalmente. Existem exceções bem pontuais, onde a própria Justiça Eleitoral ela pode sim fornecer alimentação gratuita de eleitores da zona rural, a depender do caso concreto, mas são situações bem pontuais e, como eu costumo falar, é exceção da exceção nessas situações. Mas, via de regra, é proibido você fornecer alimentação para o eleitor no dia da votação. Aí você pode perguntar, professor, e essas redes de restaurantes aí, esses aplicativos que estão fornecendo aí alimentação gratuita para o eleitor que for votar? Gente, a conduta é atípica. Por quê? Se você for olhar lá no 302 do Código Eleitoral, quando você fornece a alimentação para o eleitor, você está fornecendo, via de regra,
pelo menos em tese, para que ele vote em determinado candidato, favorecendo determinada coligação partidária. No caso aqui em concreto, essas redes estão fornecendo a alimentação para o eleitor exercer, estimulando o eleitor a exercer o seu direito ao voto. Não está, pelo menos em regra, não está influenciando no voto do eleitor, direcionando, eu vou lhe fornecer aqui um sanduíche, um refrigerante, um cachorro quente, para você votar em determinado candidato. Aí já seria outro tipo já seria um crime eleitoral. Mas nessas situações, de forma gratuita, de forma graciosa, não há crime eleitoral do artigo 302. É uma conduta atípica, tá bom? Além disso, o transporte de eleitores, o transporte coletivo de eleitores de forma gratuita, ele é vedado por parte do Código Eleitoral, das resoluções do TSE, mas existem exceções em que esse transporte coletivo gratuito de eleitores é permitido, tá? Eu vou até colocar aqui as exceções. Essas exceções, elas estão no artigo 5º da Lei 6091 de 1974, é uma lei bem antiga, né, gente? Já tem aí praticamente 40 anos, tá? Existem algumas exceções. Essa lei trata das normas de transporte de eleitores durante o período eleitoral, principalmente no dia da eleição, e estabelece algumas exceções em que é permitido esse transporte do eleitor até o local de votação. Quais são essas exceções? Quando o veículo estiver a serviço da Justiça Eleitoral, tá? Segunda exceção, coletivos de linhas regulares e não fretados. Primeiro, coletivos de linhas regulares. É muito comum hoje as prefeituras, os governos estaduais, eles liberarem no dia da eleição o eleitor do pagamento da passagem para que ele possa se deslocar de forma gratuita até o local de votação e exercer assim, o seu direito ao voto. Isso é permitido pela legislação eleitoral, tá? E também ônibus linhas regulares não fretadas. Eu sou lá do interior X e determinado candidato, determinada pessoa que é vinculada a determinado candidato, ele fretou um ônibus para transportar os eleitores para irem votar no centro da cidade, nas sessões eleitorais. Não pode, isso não é permitido, tá? Agora, se for um transporte coletivo não fretado, não vinculado a determinada pessoa mediante pagamento, o transporte coletivo pode acontecer sem problema nenhum do eleitor até o local de votação. Outra situação, terceira situação, é o veículo, lógico, de uso individual do proprietário para o exercício do voto, do seu próprio voto, de sua família. Eu tenho um carro, vou levar meu irmão, vou levar minha irmã, vou levar meu pai e minha mãe, nós votamos no mesmo local de votação e isso é permitido pela legislação eleitoral, não há nenhum problema. O que não pode é você pegar seu carro particular e captar eleitores e conduzir até o local de votação de forma graciosa, de forma gratuita, que na prática a gente sabe que não é bem assim, né, gente? E finalizando, o serviço de transporte público ou privado, como táxis, aplicativos de transporte ou assemelhados. Hoje é muito comum a gente ver as pessoas, até quem tem transporte próprio, prefere pagar um aplicativo, um aplicativo de transporte de passageiros para ir até determinado local. Na eleição isso vai ser muito comum no dia da eleição, tanto de táxi quanto esses aplicativos de transporte de passageiros. Então, isso é permitido pela legislação eleitoral no artigo 5º da Lei 6091 de 74, tá ok? E para finalizar, eu trouxe uma jurisprudência aqui do TSE relacionada ao artigo 302. Olha só, é uma jurisprudência de 2003, já é um pouco antiga, mas que se aplica aos dias atuais, à atualidade. Para destacar e ser bem objetivo, olha só o que diz o tópico 1 do acórdão, da decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Para a caracterização do tipo penal previsto no artigo 302 do Código Eleitoral, o artigo 302 é aquele lá que eu falei, promover a aglomeração de pessoas no local de votação ou não, pode ser até em outros locais, conferir, impedir, embaraçar ou fraudar o exercício do voto e também promover o fornecimento de alimento ou transporte gratuito de eleitores sem estar naquelas exceções, naquelas situações do artigo 5º da Lei 6091 de 74, que eu já passei para vocês no slide anterior. Então vamos lá, olha só. Para a caracterização do tipo penal previsto no artigo 302 do Código Eleitoral, não é necessário que os eleitores cheguem ao local de votação. Em meio de transporte fornecido pelo réu.
Ou seja, o caso aqui em concreto, o réu ele forneceu transporte coletivo para os eleitores e alegou, em sua defesa, que ele até promoveu o transporte coletivo gratuito de eleitores, mas eles sequer conseguiram chegar ao local de votação, não importa. O simples ato de você promover, o simples ato de os eleitores embarcarem, por exemplo, no ônibus lá, para ir para o local de votação, mesmo que eles não consigam chegar a esse local de votação, sejam interceptados, por exemplo, por uma viatura da polícia Militar, da Polícia Federal, não importa para a Justiça Eleitoral, para o Tribunal Superior Eleitoral. Está configurado o crime do artigo 302 da Lei 4.765, que é o nosso Código Eleitoral. Tá? Então, para finalizar, mais uma vez, é outro crime que vai ser muito comum dos policiais, de os policiais se depararem, principalmente a aglomeração em locais de votação e também o transporte coletivo irregular de eleitores, principalmente no interior do estado. Isso acontece muito. Aliás, no interior do estado não, no interior, nas zonas rurais do Brasil como um todo. É muito comum acontecer esse transporte irregular de eleitores no dia da votação, ou até antes. Embarcam antes para chegar no dia da votação no local e exercerem o seu direito ao voto e retornarem às suas residências. Tá, gente? Qualquer dúvida a gente está à disposição, podem comentar nos comentários aí do YouTube e até o próximo vídeo. Bye, bye!